Muito boa noite. Graça Amém. e paz. Uma alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês. Depois de mais um ano, né? Viemos ano passado e por um curto período. Muitos nós não pudemos ver, infelizmente, mas estamos aqui de novo e muito felizes mesmo, porque o Senhor nos levou e o Senhor nos trouxe. E estamos muito bem. Eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus fez, onde nós passamos através de nós, um pouco do que nós pensamos e arrazoamos para podermos tomar a decisão do retorno, porque nós entendemos que é nosso dever e nosso privilégio poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus fez em nós, através de nós e em nós. Bom, eu ia apresentar a Lari aqui para alguém que porventura não a conhece ainda, as crianças, mas já foi feito. E graças a Deus pela vida da Lari também, que foi tão forte esse tempo todo, foi tão pronta para caminhar nesse ministério de uma forma tão bonita. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela, das nossas crianças, porque a família, nesse contexto todo nosso, desde preparo da saída, da família sendo formada, né, continuando sendo formada lá no campo, é algo que a gente dá um valor muito grande, a gente preza muito pela nossa família. E foi esse o motivo, inclusive, do nosso retorno. E uma decisão como essa não é fácil de ser tomada. A gente está nesse processo desde 2013. Então parece que foi ontem, mas não foi tão ontem assim mais, não é verdade? Nós estamos há 9 anos nesse processo de entender uma convocação do Senhor, de entender uma convicção ministerial. E então caminhar desde aqui da igreja, da comunicação com o pastor Neto, que a gente percebia algo que Deus estava nos levando a fazer, até buscar preparo para isso, a igreja nos reconhecer aptos a isso. E é todo um processo muito longo. Então, nossa vida está disposta ao ministério e a sair do Brasil e ao campo missionário desde 2013. E essa vida está sendo gasta no ministério e, graças a Deus por isso, a gente sempre falou aqui que a gente vê como um privilégio o ministério. E o ministério é poder ter a vida colocada de forma integral no serviço do Senhor. E isso, para a gente, de fato, é um grande privilégio. E esse tempo todo caminhando com a igreja também foi esse privilégio, foi junto, foi somado, foi multiplicado. E o nosso desejo como família é glorificar a Deus nesse momento. Amém. Porque talvez a emoção toma conta, os sonhos se multiplicam, os nossos projetos de todos aqui da igreja é algo que está inflamado, e aí o retorno talvez seja algo um pouco menos glamuroso, mas a gente quer glorificar a Deus nisso, porque no nosso processo nós aprendemos, a igreja aprendeu. Na nossa ida, no nosso envio, nós aprendemos, a igreja aprendeu. No nosso retorno, nós aprendemos. E eu quero que a igreja cada vez mais seja edificada por todo esse processo. Que não é só nosso, é com a gente. É um processo de Deus para a igreja. Ele está usando a gente nisso tudo. Então, glorificar a Deus, a gente entende que é caminhar os caminhos dele. Caminhar os caminhos dele lá, caminhar os caminhos dele aqui. Mas confiando de que ele é o Senhor e é ele que tem o caminho perfeito. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós fizemos nesses 4 anos. Esse slide eu mostrei ano passado e eu fiz questão de trazer o mesmo, porque muitos não viram. Eu estava vindo para falar um domingo à noite e teve um problema, enfim, eu não consegui chegar. Eu quero explicar um pouco do que a gente fez, de tudo que a gente fez lá. E aí depois eu quero, depois de falar do ministério, eu quero
conversar com vocês sobre algumas verdades que nós cremos que nos orientaram a decisão do retorno. Tá bom? Bom, pode apagar aqui para a gente por slide, por favor? Eu vou ficar aqui no canto, porque eu sei que eu sou pequeno, mas vou atrapalhar. Então vamos lá. A gente saiu daqui do Brasil em agosto de 2018. E eu acho que eu não liguei. Isso. Fomos para a África do Sul. A primeira ideia que nos passaram foi para que a gente estudasse inglês. E fomos para a África do Sul para isso. E aí, chegando na África do Sul, óbvio que não fica só no inglês, né? Servo bom é servo pronto, né? E aí começam a aparecer as possibilidades de ministério local e a gente encontrou uma possibilidade de um ministério no bairro da escola, a cidade de Worcester, perto da cidade do Cabo, ali onde a gente morava. E aí essas crianças todas eram vizinhas ali de um lugar muito simples. Para a gente seria uma favelinha pequenininha que tinha ali. Essas crianças ficavam ali, um gramado imenso na frente, jogavam bola e ficavam ali à toa o dia inteiro. E a gente sabia que tinha muito problema ali de droga, violência. E a África do Sul ela é mais violenta, a criminalidade é um pouco pior que o Brasil ainda. Então, calculem, né? E aqui a gente fazia um projeto lá, a gente desenvolveu um projeto para falar de Deus para essas crianças e que a perspectiva delas podia ser transformada com Jesus, porque ali é praticamente uma condenação a vida que eles têm. Uma vida pobre, num país que não tem muito o que oferecer, e esse é o paradigma que a gente encontrou. Pessoas simples em um lugar que não tem muito a oferecer. E o nosso dever, o nosso chamado ali era mostrar para eles, para todos esses, desde esse até o último que a gente conversou na Jordânia, de que em Cristo eles podiam ter a realidade renovada ali. Muitos querem sair, né? Um refugiado, principalmente, eles querem sair. E glória a Deus se eles conseguem. Mas essa não é uma promessa para ninguém. Deus não promete isso para eles. Deus promete uma vida plena no contexto que eles estão. E é muito duro isso. É muito duro. Essa mensagem para eles podia ser muito dura, e era muito dura, mas é a realidade. Eles podem ter a vida transformada a partir do lugar deles. Então aqui eu estava estudando inglês, tinha esse rapaz aqui que em foto não pegou, traduzia o meu inglês, mais ou menos, para africanos. Então a comunicação ela não é tão simples, não é verdade? A Larissa teve uma oportunidade aqui na África do Sul ainda de ter um ministério com mulheres resgatadas do tráfico humano. E aqui, de fato, eu não podia mostrar os rostos. Então, de vários contextos, pessoas que foram escravizadas, pessoas que lá mesmo dentro da África do Sul foram submetidas a situações horrorosas. E aí essa casa era do governo, que pegava essas mulheres, buscava essas mulheres e cuidava delas. Muitas delas estavam aqui escondidas da família, que estavam em outras cidades, porque elas foram escravizadas, e pelo que elas viveram sendo escravizadas, elas eram desonradas na família. Então, uma situação que aparentemente não tem solução, né? Mas ali também falava-se do bom pai que pode cuidar delas, independente da situação delas. E aí a gente foi para o Senegal. No Senegal a gente teve um período de transição entre África do Sul e Gâmbia, porque houve um problema na África do Sul, a gente precisou sair da escola. A escola tinha algumas coisas que não estavam caminhando legal, e aí a junta entendeu que, por bem, a gente deveria sair da escola. E então eles iam fazer um projeto de inglês na Gâmbia. A Gâmbia é um país minúsculo dentro do Senegal. A fronteira inteira do Senegal ou mar. E é mais fácil entrar na Gâmbia via terrestre do que aérea. A aérea é extremamente caro para entrar. Então a gente foi para o Senegal esperar que esse projeto e a casa e todas as coisas fossem arrumadas ali para a gente ir. A gente ficou 2 meses no Senegal. Aí, ó. A gente ficou sabendo que uma família chique no Senegal é uma família que usa roupa igual. E é verdade. E aí conduziram a gente a um alfaiate finíssimo. E aí estamos. E tive a oportunidade também no Senegal de pregar na Igreja Batista
de Sali. Sali é uma cidade interiorana ali do litoral do Senegal. Tem uma igreja batista fundada pela junta. Eu tive a oportunidade de pregar nessa igreja. E tinha o Pepe também lá, a escola infantil, nessa mesma igreja, que foi, inclusive, o projeto que fez a igreja ser fundada ali, que movimentou a fundação da igreja. E a Flor foi aproveitar o tempo com as amigas. A Flor não entendia nada, elas também não, mas estava tudo bem. A ignorância é uma bênção, às vezes, né? Mas elas se davam super bem, a Flor amava, elas amavam a Flor. E foi um tempo muito legal para ela viver esses contextos tão diferentes, né? A Flor tem uma menina abençoada nesse sentido. Então fomos para a Gâmbia, entramos na Gâmbia, e aí a Florzinha com a roupa lá do Senegal, a gente pôde servir a Igreja Batista de Catiumé. Catiumé é esse vilarejo aí. E é bem vilarejo mesmo, é bem tribo, é bem tribal o contexto. E eles falam inglês entre 20 línguas. Cada tribo tem a sua língua e eles falam inglês em comum. Então, é interessante que quando alguém está pregando, a igreja fica, é muito menor que essa, claro, ficam os grupinhos, porque os grupinhos tem alguém que fala inglês e está traduzindo para Wolof, Mandjaco, Mandinka, Fula, são as línguas locais. Então, muitas pessoas da vila não falam inglês. Então, cria-se os grupinhos e é uma confusão. Mas é bênção, Deus tem usado esse trabalho de uma forma muito legal também. E a Florzinha foi lá fazer as amizades dela, aprender a catar caju. Os amiguinhos ensinaram ela e ela conseguiu. Esse tempo assim foi muito duro para a gente, porque a Gâmbia é um dos países mais pobres do mundo. Mas a gente vai aprendendo a valorizar outras coisas. Isso foi incrível para a nossa família. Esse aí foi um dia da criança. Esse aqui é exatamente o templo da igreja. A gente está aqui sentado. A Flor aqui está com a amiguinha dela no templo. E se vocês vissem a cor desse suco aqui, ó, vocês não dariam para os seus filhos. Mas a gente também não queria dar, mas não deu tempo, ela tomou. Mas ela sobreviveu. É tudo feito com água ali do poço. É uma água que a gente brincava que, sendo racional, a gente não lavaria nem a mão naquela água. Mas passou. Então, esse aqui é o templo, e eu fui pregar lá um dia interessante, um contexto diferente, eu pregando, o rapaz passando para o Wolof, aí do Wolof, aqueles grupos que eu falei, entrava galinha, porco, no meio do culto, era uma maravilha. Então, a gente fez aqui esse Dia da Criança, aqui, a gente participou desse Dia da Criança com os missionários que estavam ali. Foi muito interessante, vieram mais de 150 crianças das tribos do lugar ali. E a gente também, falando de Jesus com eles, aí, ó. Larissa enraizou os cabelos. Eu não enraizei os meus por outros motivos. E a gente estava ali, falando de Jesus com essa molecada, com essa criançada. Uma criançada muito sofrida. Aqui, sim, muito pior que a África do Sul, contexto, porque a gente perguntava... Eles têm uma palavra lá. Quando eu andava na rua, eu era praticamente o único branco da minha área. Então, eles me chamavam pelo nome, eu não tenho ideia como eles sabiam o meu nome. E as crianças me chamavam de Tubabe. Tubabe é estrangeiro. É o ocidental que chegou lá. E aí, nessa mesma igreja, a gente fez uma escola bíblica ali, dominical, com as crianças. E a gente, para tentar se aproximar delas, a gente perguntava, o que você quer ser quando crescer? E aqui a expectativa é ser caixa do mercado, porque é o que tem. É esse tipo de serviço, assim, trabalhar vendendo celular numa lojinha lá. E algumas delas falavam que queriam ser Tubabe. Eles queriam ir embora dali. Porque o Tubabe, na cabeça deles, é quem tem oportunidade, né? E eles estão ali num contexto muito complicado. Aqui, o salário mínimo da Gâmbia, arredondando, dá R$30. E a couve-flor custa 32, uma couve-flor. Então, vocês calculem o nível de vida, a dificuldade que é viver num país desse. Eu achava, pelo menos na minha ignorância, que vou viver na África, as coisas vão ser baratas, né? Não, é o contrário, as coisas são muito caras. Porque é muito difícil chegar, manter, enfim, é muito complicado. Então, o pessoal vive de vida agrícola, sobrevive ali, mata galinha, mata porco, eles se viram. E a gente estava ali.
mostrando que com a vida com Jesus, mesmo ali, podia ser incrível. Mesmo ali, podia ser digna. Mesmo ali, podia ser plena. E é muito fácil a gente chegar lá e falar, viva com Jesus, Jesus pode te tirar daqui. Eu não tenho nenhum pingo de responsabilidade, de irresponsabilidade para falar uma coisa dessa. Porque muitos ali não vão ter possibilidade nenhuma. E, enfim, fomos para a Jordânia. Depois de 11 meses na África, entre esses países, fomos para a Jordânia. E aí a gente começou a trabalhar em campo de refugiado lá. Eu fui para estudar árabe, comecei a estudar árabe. E junto com alguns trabalhos lá que a gente conheceu, a gente teve oportunidade para conhecer os refugiados. O pastor Neto foi nesse campo aqui. Esse campo aqui tem uma escola, que é de uma igreja que a gente estava caminhando junto lá, estava servindo, uma igreja local jordaniana. E essa escola é o que movimenta, é o que dá a entrada para a igreja nesse campo. Esse campo aqui vive aproximadamente 30 famílias. Esse aqui é um campo até arrumado, porque ele já tem alvenaria. E o dono da terra permite que eles construam, desde que paguem aluguel. E eles não podem trabalhar também, o refugiado não tem documentação para trabalhar na Jordânia. Então eles vivem de bicos e é uma situação muito difícil também. Esse outro acampamento, que é um pouquinho para o lado daquele outro lado, esse aqui é mais simples, que é tenda mesmo. Esse pessoal aqui, eles estavam naqueles grandes campos da ONU, principalmente Zatari, que é um campo um pouquinho mais para o norte, mas eles não aguentam, tem muita regra, muita dificuldade, eles saem. Eles vão para a cidade, essa cidade chama Mafraq, e eles vão para essa cidade em busca desses acampamentos livres, que eles não têm cerca. E eles podem viver a vida deles ali do jeito que eles acham que devem. Esse pessoal era alvo nosso. Esses refugiados eram os nossos alvos, que estavam se desenvolvendo no trabalho. Só que eu mostrei ano passado também, um dia a gente estava indo trabalhar em Mafraq. Mafraq fica 1h15, mais ou menos, de Amman, que é onde a gente morava. E aí teve uma tempestade de areia, e olha o que se torna, né? Quando é muito deserto, com vento, né, a areia sobe e fica assim. É inviável, o exército aqui estava fechando a estrada, a gente teve que voltar para casa. E não conseguimos continuar. Esse aqui é um café da manhã numa casa, uma família que a gente estava evangelizando, e a gente teve o privilégio ali de falar do evangelho de forma muito clara. Isso é o proibido lá. Proselitismo, é crime. Falar do evangelho de forma clara. Esse é o que podia dar problema para a gente. Mas é para isso que a gente foi. Né? E custe o que custar, e Deus cuida da gente, e cuidou. Nós fomos, aqui eu tinha um tradutor, o meu tradutor, para vocês verem como as coisas funcionam um pouquinho, era um sudanês que fugiu do Sudão por perseguição religiosa, ele sofreu 30 e tantos dias na cadeia, apanhou, cheio de cicatriz, e ele é seminarista e missionário lá. Missionário que ajuda a gente. Ele fala inglês, fala árabe, então enquanto o nosso árabe não estava a ponto de pregar, de ensinar, ele caminhava com a gente e pregava. A gente falava inglês e ele traduzia para o árabe. Esse aqui é um café da manhã lá com a família. Essas casas são basicamente isso, é chão e colchãozinho fino assim, para todo lado. Eles dormem aqui, eles comem aqui, eles vivem aqui. Aconteceu da gente chegar muito cedo algumas vezes e eles estarem acordando, tirando os colchões maiores ali que eles têm para receber a gente. Enfim, a gente levou um café da manhã, que era uma família... Perdão. Era uma família que estava caminhando com a gente há algum tempo. E, assim, uma coisa que a gente definiu no nosso ministério é que todas as famílias caminhassem com a gente, quando a gente deixasse de caminhar com elas, elas teriam ouvido o evangelho completo. E isso aconteceu. Esse aqui é uma tenda. O pessoal da tenda aqui... de outro acampamento, aquele acampamento de tenda. Obrigado, pastor. Então aqui também, mesma coisa, tomando chá com eles, tendo um tempo com eles ali e pregando para eles. Vocês veem que aqui é tipo um fogãozinho de lenha, um aquecedor, que estava muito frio esse dia. Lá que chega a sensação de -15, -20. E eles vivem em volta dos aquecedores. E esses aquecedores é uma briga, porque eles têm o aquecedor, aí aquece no verão, né, quando sai do inverno, é muito quente, vai para 40 e tantos graus. Eles vendem, porque eles precisam sobreviver. Aí chega perto do frio, eles precisam arrumar outro aquecedor, e fica esse ciclo eterno. Também a turminha, a flor aqui. Cadê a flor? Aqui, esse pezinho aqui é da flor. Ó. Ela está aqui, bem no comecinho nosso lá, ela era bem menorzinho.
Também uma daquelas famílias que a gente ia pregar, ia ensinar, que era um tempinho das crianças ali. Aqui, para vocês, era uma das ruas da cidade de Mafra, que alguns moram na cidade, então é uma das ruínas ali. Essa família aqui, vocês podem ver que tem uma tela aqui, elas recebiam a gente lá, e descobriram que elas recebiam cristãos, apedrejaram a casa dela. Então isso aqui era uma tela, depois a gente conseguiu organizar isso e refazer a janela dela. Muito casamento consanguíneo, entre primos, né? Eles casam, muita criança com problema. Assim, um contexto muito difícil, muito complicado, muito pobre. E a gente pregando para eles que Deus, em Jesus, podia dignificar a vida deles ali. E a esperança deles não estava ali, deveria estar na eternidade. Mesma coisa aqui, uma daquelas onde ficam as escolas lá da igreja. A igreja tem 5 escolas espalhadas em 5 campos de refúgio. Esse aqui é o líder do campo de refúgio, ele é tipo o prefeito deles ali. E ele estava falando de quanto tem sido bênção e tal. A gente estava numa reuniãozinha com eles. E eles gostando do trabalho que estava sendo feito. Então, o trabalho tem que ser assim ali. Tem que ser aos poucos, se aproximando, ganhando confiança, respeito, amando eles. E ali, Deus vai conduzindo aqueles que se interessam pelo Evangelho, aqueles que se abrem para o Evangelho. Aí a gente entrava e pregava. Também uma situação como aquelas. Esse rapaz aqui é o pai, a mãe e 2 filhos. Esse rapaz aqui tinha um problema de tireoide muito sério. A igreja lá da Jordânia, com parcerias, conseguiu levar esse menino para Amã, para se fazer a cirurgia. A gente estava fazendo o retorno da cirurgia, que ele estava bem. Também, o pessoal está ouvindo o evangelho lá. Tem sido muito legal. De slide é isso. Esse foi um pouco, né, do que aconteceu, tudo que aconteceu lá. São 4 anos. Trabalho praticamente ali, essas visitas quinzenais, às vezes semanais, enfim, entre estudo de árabe e todas as coisas que envolviam lá. A gente teve, ao informar a nossa volta, a gente teve um grato lamento dos pastores locais. O pastor Neto conheceu o pastor Samir e Yazan. São líderes locais que têm trabalhado duro ali, que têm gastado a vida na Jordânia para falar do evangelho, para discipular pessoas, para cuidar daquele povo, para fazer esse trabalho aqui. Esse trabalho é completamente jordaniano. Eu estava lá aprendendo com eles. E a gente teve muito boas relações com essas pessoas, deixamos muitos amigos. E foi um período muito importante para a gente. Inclusive, nesse tempo de volta, depois do anúncio do retorno, a forma como eles reagiram, a forma como eles lidaram, deixando portas abertas e todas as indicações que eles puderam, enfim. A nossa decisão, quero falar um pouco agora da nossa decisão, é diretamente ligada à situação de saúde do José. O ano passado nós viemos para fazer alguns exames nele, ele tinha 2 meses para 3. Tinha uma situação no rim, a gente veio, fez os exames. Esses exames, graças a Deus, mostraram que a situação dele de entupimento de canal, essas coisas, estava regredindo, estava voltando ao normal sozinho. E ficamos felizes com isso e voltamos. Aí, quando a gente voltou para a Jordânia, a gente chegou lá, me ligou a Secretaria de Saúde da cidade para me dar o resultado do teste do pezinho, que se faz aqui também, né? Em 3 meses, eles me ligaram. E eles falaram para mim que o José deu um problema no exame e ele precisaria refazer esse exame. Eu teria que refazer particular o exame, porque o José, pelo exame deles, teria lepra. E aí eu assustei a princípio. Falei, como tem lepra? Ele falou, eles falaram, ou ele tem lepra ou sífilis. Eu achei aquilo tão... Eu sou completamente leigo, temos doutores aqui para nos ajudar, mas eu sou completamente leigo. Eu falei, parecem coisas tão distantes, mas enfim. Aquele primeiro pânico passou, aí eu pedi o nome do exame, eles me passaram o nome do exame para refazer, e aí com o nome do exame, o Dr. Google nos ajudou. Eu sei que é a raiva dos doutores ali, mas o Dr. Google quebrou um galhão.
Quando a gente está afundando, o jacaré vira tronco, né? Abraça e depois resolve. E a gente viu que não se tratava de nada daquilo, mas essa confusão entre informações deles, informações que a gente conseguia pegar, muita desinformação, muito desencontro de informação, mas enfim, fizemos o exame retornou, o resultado chegou, realmente constou a deficiência da enzima que ele tinha que ter lá, da glicose, e eu retornei para a Secretaria de Saúde da Jordânia. E eles me falaram que então meu filho tinha tuberculose. Então foi lepra, sífilis e tuberculose. E aí, na verdade, ele tem uma síndrome no sangue, chama G6PD, que essa síndrome, ele tem algumas substâncias medicamentosas e alimento que ele não pode ter acesso. É restrito, é proibido para ele. E se ele tiver acesso a isso, ele tem ele pode ter uma queda muito brusca das hemoglobinas, das células vermelhas, e começar a hemolizar, que é entrar em uma anemia muito profunda, de uma forma muito rápida, e precisar de atendimento muito rápido. E a gente começou a ver que na Jordânia esse diagnóstico é inexistente, eles não conhecem a doença. Eu conversei com alguns médicos, uns 6 médicos, e eles não conheciam a doença. Foram pesquisar para mim e me retornaram que não conheciam a doença. Eu fui levar o José a tomar uma vacina lá. E eu cheguei e falei, olha, ele tem deficiência G6PD, que é o nome. E aí eu falei para a enfermeira, ela falou, que bom, tá bom. Seja lá o que for. Eu nem peguei mal por isso ainda, né? Aí eu falei, por favor, qual que é o que eu dou para ele em caso de reação da vacina? Ela falou, paracetamol. Paracetamol é um dos grandes problemas para ele. Aí eu falei, eu acho que ela não está entendendo, né? Aí ela chamou, eu falei, ele não pode paracetamol. Ela falou, como não? Quem te falou? Eu falei, olha, tem uma lista, expliquei tudo. Ela falou, não. Ela chamou a médica veio me brigando comigo como se eu tivesse ofendido a família dela, assim. Porque onde já se viu? E eu falar que ele não pode, o remédio que ele pode. Aí eu falei, bom, aqui é caso perdido, né? Eu vou para minha casa e resolvo depois. E a gente viveu assim lá, tentando achar um tratamento. Graças a Deus, o diagnóstico vem enquanto ele é ainda bebê, a gente controla o que ele come, né? Então a gente sabe que ele vai comer, que não vai ter problema. Mas e depois, quando ele é uma criança em escola, né? Eles compartilham lanche. Como é que eu faço? Isso poderia ser algo muito sério, se tornar algo muito sério. Aí descobrimos uma especialista no Rio de Janeiro, a gente fez uma consulta com ela, e ela falou que, além das substâncias restritas, ele também pode ter hemólise, que é a crise da doença, por causa de qualquer infecção. Essas infecções podem atacar de alguma forma e dar também um problema, e aquilo nos alarmou de uma forma muito maior. Porque infecção criança tem, né? Criança tem. Isso podia gerar algo que ali o atendimento era inexistente e a gente podia perder o José. Enfim, com todo esse diagnóstico, com toda essa situação, todo o contexto que a gente estava, a gente entendeu que não tinha como. Não tinha como. A nossa permanência ela se tornou irresponsável. E não é o que a gente queria. Aquilo que eu comecei falando, a gente caminhou 9 anos para isso. A gente se dedicou para isso. Deus nos usou para mobilizar a igreja para isso tudo. Mas chegou um momento que uma pedra foi colocada. E aí eu queria ler com vocês alguns textos que nos ajudaram a lidar com tudo isso, com essa situação toda. Prometo não me alongar muito, no máximo até meia-noite. A gente precisa sempre ter verdades enraizadas no nosso coração. E as únicas verdades que a gente pode conhecer estão na palavra de Deus. E uma grande verdade é que Deus não perde o controle. E como essas coisas nos confortam? Salmos 119 e 105, por favor. Salmos 119 e 105. A tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Vamos para 2 Samuel,
22, 31. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Vamos para 2 Samuel. 2 Samuel diz: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos para todos os que nele se refugiam. Não é possível estarmos escondidos no Senhor, em refúgio no Senhor, quando nós estamos caminhando na escuridão, quando nós não estamos caminhando sem a iluminação da palavra de Deus para o nosso caminho. Não é possível estarmos escondidos, protegidos, cuidados por Deus, quando caminhamos o caminho do nosso coração, que é corrupto. Jeremias fala que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então, a gente vê que o Senhor, ele tem compromisso com a sua própria palavra. E é através dela que ele age. É quando caminhamos o caminho que ele nos propõe, que somos protegidos pelo próprio Senhor da palavra, aquele que nos deu a palavra. Então Deus, ele não perde o controle, e o caminho perfeito dele é a própria palavra. E é na palavra que a gente buscou o tempo todo verdades para nos fazer entender aquela fase. Agora a gente já passou, né? A gente já chegou, já decidiu. Uma outra verdade: o Senhor é soberano. Então ele não perde o controle, ele é soberano. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Tudo. Tudo em hebraico é tudo em português. É tudo. Tudo. Sem exceção de nada. Então ele permitiu, ou até mesmo ordenou a situação que nós vivemos. Por que a gente não pode pensar que ele ordenou tudo isso? Ele nos levou, ele quis nos trazer. E ele estava conduzindo esse caminho. Deus é rocha eterna que não se abala e nem muda. Isaías 26, 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E essa imutabilidade de Deus nos faz ter segurança para firmar os nossos pés. Quando a gente caminha em solo irregular, o que a gente procura é alguma coisa que não mexe, para a gente apoiar o nosso pé e caminhar. Deus é a rocha imutável. Deus é a rocha eterna. Então nada pode mudar o Senhor. Isso nos dá segurança para o nosso caminhar. Outra verdade: nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Mateus 10, 29 a 31. Mateus 10, 29 a 31, eu vou ler aqui. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Em todas as situações, mesmo difíceis e sempre com o consentimento do Senhor, existe o cuidado do Pai amoroso, porque nós valemos mais que muitos pardais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Texto de Romanos 8, 28. E o bem, esse bem é definido pelo propósito divino, não pelas nossas inclinações e vontades, desejos. O projeto de Deus, ele é maior. É formar o caráter de Cristo naqueles que o amam. Então Deus está usando todas as coisas para nos conformar, nos dar a forma de Cristo no nosso caráter. Deus está trabalhando o caráter daqueles que o amam. Então nada acontece sem a permissão dele e ele usa isso para o bem. E aí, a gente pode falar um pouco de planos frustrados. Planos frustrados. Quando a gente teve que tomar essa decisão, a gente se sentiu frustrado por alguns dias. E essa frustração, ela era absolutamente egoísta, pecaminosa. Porque dentro de todo um contexto que eu tenho passado para vocês, ficou muito claro que não existia outro caminho para a gente.
Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A confiança no Senhor não está no nosso entendimento, em nossa opinião. Reconheça o Senhor em teus caminhos, o 6, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecemos o Senhor em nosso caminho, quando confiando nele, em submissão e alegria, caminhamos de acordo com o conselho da sua palavra. A palavra de Deus é a única régua de verdade objetiva, direta para a nossa vida. A única forma, a única base que nós temos para caminhar é a palavra de Deus. Como podemos averiguar que Deus estava endireitando os nossos caminhos naquela situação tão complexa? Na própria palavra dele. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Quando a gente vê lá em 1 Timóteo 3, a lista de qualificações para o ministério da palavra, que são as qualificações que habilitam aqueles que querem o ministério, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Que filho tem dignidade sem cuidado? A dignidade é um conceito até hoje um pouco deturpado, talvez por aí. Dignidade hoje é você poder fazer o que você quer, e não é isso que a palavra nos ensina. Dignidade, nesse contexto aqui, é cuidar dos nossos filhos, como a palavra diz, como a palavra nos ensina. Então, mesmo Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5,8, continua esticando um pouco esse conceito. Depois de falar das viúvas e tal, Paulo diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. O que me habilita a estar na Jordânia, o que me habilita a estar aqui falando com vocês, o que me habilita a pensar em um ministério futuro, é eu cuidar da minha família. E esse cuidado envolve muita coisa, e esse cuidado, olhando para a nossa situação que eu expus aqui, é falar não para um ministério que parecia lindo. É falar não para uma situação que nós sonhamos juntos, todos nós aqui. É entender que eu precisava virar um ministério para algum lugar que a gente não sabe, confiando em Deus, que Ele vai cuidar das coisas. E uma coisa nos tranquilizou, quando a gente olhou para tudo isso aqui que a gente mostrou, que eu mostrei, nos tranquilizou saber que ninguém é insubstituível. Deus, Ele tem os planos dEle, Ele tem os propósitos dEle. Aí não precisa abrir aí não, mas eu vou ler rapidinho aqui. 1 Reis 19, 15 e 16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Ninguém é insubstituível, há a sucessão. Deus nos tirou, Deus levará outro. Ninguém é insubstituível. A gente, o tempo todo, se entende como privilegiados. Viver o que nós vivemos, andar por onde andamos, foi um grande privilégio, um grande privilégio. Enfim, cá estamos, felizes, certos e convictos da nossa história com vocês, certos e convictos da nossa decisão, com o coração, graças a Deus, já confortados por todas essas verdades aqui, que é aqui que a gente... É a palavra de Deus que revigora a alma, o salmista fala também. E aí, voltamos, desde da nossa conversa com o pastor Neto, informando que ficou impossível, e nós retornamos agora, depois desse período. A gente precisava acabar um processo da Flor lá. A Flor, em 4 anos, morou em 4 países. Teve acesso a alguns idiomas.
Então não é tão simples quanto dizem, assim, a saída, a criança aprende, então não é tão simples assim. A gente pode conversar depois sobre isso. Então a gente precisava esperar a Flor se formar na escolinha, na pré-escola, e ela se formou semana passada e a gente pôde voltar. E agora os próximos passos nossos como família estão nas mãos de Deus. Deus tem conduzido a gente de volta e de certeza de que Deus vai nos conduzir para um próximo ministério, uma próxima possibilidade. A gente tem seguido um conselho do nosso pastor. Esse retorno ele precisa ser seguido de uma transição e nós somos extremamente gratos pela igreja, pelo pastor, pela liderança, pelos irmãos que estão junto nessa com a gente. A gente é muito grato por isso. Desde o reconhecimento ministerial lá em 2013, 2014, quando o pastor achava que eu era só um louco. Talvez ele tinha razão. E a gente foi reconhecido no ministério, a gente foi preparado, a gente foi enviado. Vocês oraram e sustentaram a gente. Nosso desejo, como família, lembra que eu falei que é glorificar a Deus nesse momento também. É fazer com que o nome dele seja engrandecido em todo esse processo de retorno e transição. A gente crê que Deus ele é glorificado quando o nosso caminho é o caminho dele. Que é a palavra, o caminho dele. E nós, em humildade e submissão, com alegria, obedecemos. Vamos orar? Senhor, a gente está aqui, feliz, te agradecendo, porque o Senhor nos permitiu grandes coisas. Coisas que aos nossos olhos eram impossíveis. Coisas que nos assustavam, situações que nem imaginávamos, mas o Senhor permitiu. O Senhor nos levou com a igreja. O Senhor nos trouxe com a igreja. O Senhor tem permitido que a gente caminhe com a igreja. E isso para a gente é uma grande alegria. Eu te agradeço por essa igreja, que fez tanta questão de estar presente na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. Também dando passos, muitas vezes, impensáveis antes, mas que pela fé, pela certeza do teu cuidado, pela certeza da tua aprovação, tu fez. E o Senhor honrou. Que alegria poder estar de volta, poder estar aqui com os irmãos, poder abraçar cada um deles. E eu te peço que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor abençoe a liderança, que o Senhor abençoe cada irmão aqui, cada ministério, que sejam teus instrumentos na vida um do outro. Um tempo tão lindo de igreja. É um tempo bem aproveitado, onde um afia o outro. E cresce no Senhor. A gente continua aqui, Senhor, à disposição dessa igreja. A gente espera que o nosso relacionamento aqui sempre cresça, seja aqui, seja em outro lugar. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.